acho que a gente pode ir conversando, né? Pedir para que todos então possam fechar um pouquinho os olhos, deixar as preocupações do dia a dia lá fora, poder estar totalmente presente aqui neste momento, onde o nosso amado Mestre Jesus, meio Nazareno, veio nos ensinar sobre paz, sobre amor, sobre união, que possamos, com as bênçãos desta casa, aprender a seguir os seus passos, a sua trajetória e procurarmos nos tornar hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Que o amor seja a nossa inspiração para todos os dias. Que assim seja. Bom, o tema que nos foi então proposto, né, para o dia de hoje foi conviver em paz. E isso faz parte do programa da FERPES sobre fé na vida, em reforço, né, no mês de setembro, onde a gente faz valorização da vida e faz então um repensar sobre o suicídio, né? Para que as pessoas não caiam nesse desvio. Então, conviver em paz. Como diz a nossa amiga Ing, a gente sempre deve se respaldar no Evangelho, né? E no Evangelho, então, diz assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, né? E serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus nos falou também: todo aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Todas essas coisas que estão lá no Evangelho nos levam então a ver que nós precisamos cultivar entre nós a paz, a harmonia, a doçura, a afabilidade, né? A sermos fraternos realmente uns para com os outros. Aprendemos a ter paciência, né? Ciência da paz, paciência para uns com os outros. Isso não é uma coisa assim fácil, muito mais fácil da gente falar, né? Na hora de praticar fica um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? E quando a gente pratica a afabilidade e a doçura, o que a gente na realidade está fazendo? Amar ao próximo como a si mesmo, porque o que nós queremos para nós? Que as pessoas nos tratem bem, né? Sejam afáveis conosco. Então a gente deve lembrar disso, praticar para com o outro aquilo que a gente quer que pratiquem com a gente. Paciência, quando ele fala em paciência, o que ele está nos propondo? O perdão. Porque para que a gente tenha paciência para com os outros, nós temos que saber perdoar aquilo que a gente acha que está nos sendo uma dificuldade, né? Porque a gente tem que ter paciência no momento em que realmente o outro está nos desafiando para que a gente não exploda, para que a gente não seja, vamos dizer assim, maledicente, para que a gente não perca o amor que a gente deve ter por ele. E para isso a gente precisa trabalhar o perdão, né? Também nos pede para que a gente tenha obediência e resignação. Obediência a gente faz quando nós pensamos, quando nós agimos com a nossa razão. E resignação é uma entrega da nossa própria alma, do nosso próprio coração, que compreende que muitas vezes as coisas não vão sair como nós queremos, né? Mas elas vão sair conforme o que é bom para nós, porque Deus é um Pai amoroso, então Ele vai nos trazer aquilo que nós necessitamos e que nem sempre nós compreendemos. Eu estava sentadinha ali e estava lendo aqui: entrego, confio, aceito e agradeço. Eu acho essas frasezinhas maravilhosas da gente praticar e repetir, né? Só que eu sempre tropeço no aceito. Eu sempre fico pensando o que é mesmo aquela palavra. O aceito, ele é mais difícil para a gente.
Porque para a gente aceitar as coisas, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter uma confiança absoluta de que aquilo que está vindo para nós é o melhor. E muitas vezes nós brigamos com isso, né? E aí é que está a problemática, a dificuldade, quando a gente briga, porque a briga ela é uma revolta, e a revolta ela não nos leva para um lugar muito bom, ela nos afasta, né, da paz, e então ela não é benéfica para nós, né? E também, assim, o orgulho, o egoísmo, eles nos afastam na realidade de nós mesmos, porque se nós somos criaturas, filhos de Deus, né, nós somos luz, porque Deus é luz, Deus é amor, e quando a gente entra no orgulho, na vaidade, no egoísmo, isso aí tudo é contra a lei do amor, né? Então, na realidade, nós estamos nos afastando de Deus, e se nós somos centelhas divinas, estamos nos afastando de nós mesmos, né? E aí a Neuza falou aqui no Evangelho de forma muito apropriada. Aí, nesse momento, a gente cria aquela dualidade, os dois seres dentro de nós mesmos, né? Aquele ser que é a luz, que quer ser bom, que quer se trabalhar para chegar mais próximo aos passos de Jesus, né? E aquele outro que ainda é revoltado, que ainda não aceita, que ainda briga contra as coisas como precisam ser. E aí nós não somos inteiros, né? Aí a gente cria a dupla personalidade. Ora nós vamos agir no bem, ora a gente vai agir no mal, né? Só que nós precisamos ter essa consciência aí dessa nossa dupla personalidade para que a gente então consiga, com a razão e com o coração, né, as duas asas que nos permitem voar, elas vir aprendendo a andar só no lado do bem, para que não haja mais essa briga interna, que a gente possa estar inteiro, ser realmente a centelha divina, né? Então o Evangelho nos traz tudo isso e nos fala também sobre a cólera. Cólera é o que mais é raiva, né? Quando a gente se encoleriza, a gente entra nesse nosso lado ruim, a gente traz o que de pior a gente tem, né? Traz aquela raiva, que é o oposto do amor. Então a gente precisa aprender a lidar com ela. Adianta a gente fazer de conta que não tem? Não adianta, né? Mas o que nós precisamos nos dar conta? Que a cólera não é uma coisa do nosso corpo, não é o corpo que nos dá a cólera, então não é aqui que a gente vai ter a cólera. A cólera, ela vem do espírito, que ainda não tem aceitação, que ainda é rebelde, né? E que briga. É por isso que a gente entra na cólera, porque a cólera é quando o outro nega, entre aspas, o nosso poder, né? Quando o outro nega, vamos dizer, de repente, aquele nosso saber que a gente acha que tem, né? Aí a gente briga, aí a gente entra no duelo, como a nossa irmã Neuza falou, né? Eu achei muito interessante o tema, porque eu disse, nossa, tudo se fechando, estamos precisando ouvir sobre paz, né? Sobre não duelar. E aí eles falam aqui, como a cólera vem de dentro de nós precisamos estar conscientes para conseguir não entrar nela. E aí fazer daquela maneira como o Chico dizia, né? Se for brigar com alguém, ou engole d'água na boca e fica com ele ali enquanto não passar esse sentimento. Só engole e depois que passar. Porque com o gole d'água na boca a gente não vai conseguir falar, né? Só que muitas vezes a gente não vai ter um copo d'água para botar esse gole na boca. Então a gente tem que criar a consciência de que esse gole na boca ele pode ser mental, né? Que a gente, no momento em que vai revidar, use não a nossa reação, mas use o nosso agir com a razão. E nesse agir com a razão, coloque esse gole na boca mentalmente, né? E não revide, não jogue em cima do outro sem pensar
aquilo que a gente não gostaria que jogassem em cima da gente. Fique com aquele gole mental ali se trabalhando, né? Para que possa passar esse sentimento e aí a gente possa agir com a razão, né? Porque daí, lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, Kardec pergunta: o que nos leva à guerra? Né? Cólera, falta de paciência com o outro, né? Não viver em paz com o outro, ou não viver em paz conosco mesmo, isso é uma guerra. É uma guerra pequenininha, mas a guerra grande se faz nas pequenas guerrinhas que se cria no dia a dia. Se os homens todos vivessem em paz com eles mesmos, né, tivessem em paz com eles mesmos, eles não iam guerrear, não iam brigar com ninguém. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente deve se dar conta, que a paz, ela não começa no outro, ela começa em mim mesmo, né? Para que eu possa viver em paz, eu não tenho que querer que o mundo esteja em paz. Eu tenho que compreender que a paz do mundo, ela vem de cada um de nós individualmente. Que o dia que todos tiverem paz dentro de si, o mundo convive em paz. E a resposta dos espíritos é exatamente essa. Temos a guerra ainda devido à predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, né? Que transborda em paixões, transborda então no desejo de poder, do humano, de do egoísmo, né? E aí ele diz que a guerra será banida da terra quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então aqui, de forma muito clara, né? Não tem outra forma. E a gente só vai conseguir fazer isso quando nós buscarmos as pegadas de Jesus, porque ali está a lei de Deus. A lei de Deus é amor, e foi isso que ele veio nos ensinar, né? Ele veio tirar a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e ensinar que o único caminho é o perdão das ofensas, dar a outra face. Não é isso que ele nos ensina? Para a gente ainda é difícil isso. Dar a outra face ainda é difícil, porque a nossa primeira tendência pelo nosso lado animal ali ainda é revirar, né? Mas a gente tem que compreender que para conquistar essa paz, já falei, conquistar a paz, isso é um trabalho que nós precisamos fazer conosco mesmo, né? Não se conquista nada sem esforço. Não se conquista nada sem o aprender a fazer isso, né? Na escola a gente só aprende a ler por quê? Porque a gente vai aprender a juntar as letrinhas. Então, aqui na evolução espiritual, nós temos que aprender a juntar as letrinhas do amor, da paz, da harmonia, né? Temos que aprender a ver esse nosso grande professor que trouxe tudo isso para a gente há 2025 anos atrás, e que a gente até hoje ainda não conseguiu compreender na sua essência. A gente ainda fica pensando que ele veio nos salvar de todos os nossos pecados. Gente, não é isso. Ele veio nos mostrar como nós nos salvarmos dos nossos pecados, né? A gente muitas vezes ainda deixa ele pregado numa cruz como se aquilo tivesse sido o sacrifício dele. Não. O grande sacrifício foi ter vindo para essa terra para nos ensinar, né? Que dizem que ele levou 1000 anos para conseguir baixar a energia para poder estar aqui nessa terra. A grande dor não foi os pregos que colocaram ele na cruz. A grande dor foi olhar que a gente não tinha entendido nada, não tinha conseguido aproveitar. E como ele tinha essa consciência, enxergar para frente e pensar, ainda vão levar muito tempo, né, para conseguir. Nós estamos começando a entender esses ensinamentos de Jesus de outro jeito, né? Então a gente precisa tirar ele da cruz e botar ele dentro do nosso coração. É a única forma
para que em todos os momentos da nossa vida a gente possa dizer que Jesus vá na frente, né? Porque se Jesus estiver na frente, nós estamos enxergando o que ele faria. E se a gente fizer igual, a gente encontrou a paz, né? É mais ou menos isso. Então, o que é conviver em paz dentro do Espiritismo? É exatamente isso. É a gente começar a estudar, né, sobre evolução espiritual. É a gente começar a estudar sobre a paz e compreender isso. Primeiro nós precisamos encontrar a nossa paz, para que a gente possa aprender a conviver em paz, porque senão a gente não consegue. E nós somos seres sociais, né? Nós necessitamos viver em paz com o outro, porque senão a gente vai ter guerra sempre, né? E assim, eu achei uma frase muito interessante quando eu estava lendo, que dizia assim, ó: seja a fonte que dá e não o dreno. Porque a fonte, ela não pede nada, ela simplesmente dá. É isso que a gente tem que aprender a fazer e viver em paz com isso. Saber que a gente vai dar e não esperar receber nada, né? Sem cobrar do outro que ele tem que nos dar alguma coisa. Porque isso é o dreno que faz, né? Ele dá, mas ele quer alguma coisa. Não, a gente tem que aprender a dar sem esperar receber absolutamente nada. E eu me lembrei de um filme que a gente viu, que é A Forja, né? Que tem uma cena em que o mentor, o rapaz lá, vem e dá uma espada para ele, né? Porque ele não entendia por que tinha que viver em sociedade. Ele dá uma espada para ele. E ele diz: mas que tu quer? Não, fica segurando essa espada. E ele pega a espada e fica ali, bem feliz segurando. A primeira meia hora, tranquilo. Já nos 45 minutos ele já começou a sentir um pezinho, né? Depois de uma hora aquilo estava pesando uma tonelada, né? E aí quando ele estava assim, não aguentava mais, ele chamou os outros companheiros e disse: ajudem ele a segurar a espada. Nossa, a espada ficou tão leve, por quê? Porque quando a gente divide, as coisas se tornam leves. Foi por isso que Jesus, Deus, né, nos colocou para viver em sociedade. Porque é na sociedade que a gente apara as nossas arestas, né, que a gente transforma a nossa pedra bruta num diamante precioso. É batendo uns nos outros ali, ó. Mas a gente tem que aprender a fazer isso sem se machucar e sem machucar o outro. Sabendo que o diamante vai precisar ser lapidado, mas ele não precisa ser lapidado batendo na outra pedra. Ele pode ir ali devagarinho a água batendo nele, né? A água, o que é? O sopro do Espírito é a nossa evolução. É o nosso aprendizado. A gente pode ir fazendo desse jeito e transformando o nosso diamante bruto através dessa água do Espírito que vai batendo, né? Mas a gente, por falta de compreensão ou por falta de lembrança disso, vai batendo uns nos outros. Dói para todo mundo. Então a gente pode buscar isso. E lembrando, vamos carregar juntos a espada. É isso que a gente faz quando a gente vem aqui na Casa do Evangelho. E é por isso que a Amy disse: aqui é um lugar onde eu me sinto melhor. É um lugar onde a gente se sente melhor, porque a gente encontra aqui uma energia de força, de coragem, de saber que a gente não está sozinho, né? A gente olha nos olhos uns dos outros e diz: puxa vida, eu tenho quem me dê a mão, né? Eu tenho quem se preocupe comigo sem me pedir nada. Porque é isso que a gente encontra aqui, né? Que me dê um abraço quando eu estou precisando, né? Que me fale uma palavra. É por isso que a gente se sente bem aqui, porque aqui a gente está vivenciando isso, um lugar onde a gente encontra a paz, né? Onde a gente vem cheio de armaduras e aqui a gente vai tirando essas armaduras para que a gente possa realmente sentir esse abraço, né? Porque
cheio de armadura, ele não consegue, né? E esses abraços que a gente recebe são tão bons. Então isso é um aprendizado, isso é uma convivência na paz. A gente aprender que não precisa estar armado, não, a gente pode tirar desarme, é tão mais agradável daí a convivência entre todos, né? Jesus também disse lá, ó, com ele o jugo seria leve exatamente por causa disso, porque a gente não ia ficar mais tão angustiado diante das coisas, porque a gente ia ter a certeza de que ia dar tudo certo, mesmo que no primeiro momento parecesse que não, né? E às vezes a gente tem isso, né, nas nossas famílias, um filho que de repente está com uma dificuldade, e aí a gente fica naquela angústia, porque a gente quer que ele fique bem, né? Mas, gente, se a gente aprende a ter confiança realmente de que está tudo certo e que Jesus está na frente, vem uma paz para o coração, porque a gente sabe que vai dar tudo certo, que são os aprendizados que cada um precisa, né? E que vai dar tudo certo no final. E aí parece que fica o jugo mais leve, né? Quando a gente está com ele. Mas é importantíssimo, vamos dizer assim, que a gente não só se diga cristão, que a gente se diga seguidor de Jesus. É importante que a gente realmente siga Jesus. E seguir Jesus não é fácil, né? Vamos lembrar lá dos apóstolos dele. Nossa, tomaram tanta cancelada, né? Foram, sei lá, naquela época, quem se dizia cristão teve um bom círculo, né? Comido pelos leões, mas eles conseguiram buscar a essência realmente de luz, devagar, porque vamos lembrar que os apóstolos, até como a gente já viu aqui em algumas outras palestras e coisas, eles não eram perfeitos e eles não conseguiram compreender Jesus logo no primeiro momento. Eles foram compreender Jesus quase só depois que Jesus partiu, que eles começaram a se dar conta dos aprendizados, né? Nós também somos assim, é um passo de cada vez, mas a gente vai chegar lá, né? Não podemos desistir. Se a gente desistir, a gente fica parado e estacionado. Nós temos que ter a certeza de que a gente tem a capacidade, né? Estamos aqui nos auxiliando uns aos outros. E quando a gente não tiver ninguém por perto, a gente tem a casa do Evangelho. A gente sabe que a egrégora do Dr. Bezerra está aqui e que ele não abandona nenhum de nós. Se a gente tiver uma dificuldade de pedir assim com fé, né, a Jesus, a Ele, a gente vai ter o socorro que a gente precisa. Então, se a gente tiver essa confiança, a paz está instalada no nosso coração. E se a gente estiver em paz, vai conseguir conviver em paz com o outro. E para viver em paz, por isso que ele falou em perdão lá. Né? Porque o que é o perdão? É entender que o outro ainda não consegue fazer diferente do que ele está fazendo. E quando a gente olha para a gente e entende que tem muitas coisas que a gente gostaria de fazer diferente, mas ainda não consegue, né? E fica em paz com isso, mas eu estou me esforçando, aí a gente consegue olhar para o outro e pensar, puxa, ele também ainda não conseguiu, mas ele também vai chegar ao ponto do esforço dele se ele ainda não está, porque talvez ele esteja, né? Então isso é muito importante. E a gente entender que, vamos dizer assim, quando nós somos atacados, nós temos sempre uma opção, né? Revidar, ou melhor, duas, né? Revidar ou não vou fazer nada, vou ficar na minha, né? E assim que a escolha é sempre nossa. Então, quando a gente não fica em paz, na realidade foi a nossa escolha que nos levou a isso. Foi como a gente enxergou aquilo que o outro fez. É porque normalmente a gente ainda olha com os olhos da terra, né? Ah, ele fez só para me incomodar. Não. Ele fez porque talvez
é a maneira como ele sabe fazer, né? Agora, se eu mostrar para ele que existe uma outra maneira, talvez ele consiga aprender. Não vai ser da primeira vez. Então, se ele me atacar e eu não revidar, primeiro que ele vai ver que onde dois não querem, um só não briga, né? Segundo que ele vai ver, puxa, mas ele não revidou e ficou bem. Então, será que se eu não atacar, ou será que se eu aprender a fazer assim, eu também não vou ficar melhor? Então, olha só, é um ensinamento que a gente vai dando sem precisar falar. E isso é vivenciar Jesus, né? Porque ele fazia exatamente isso. Ele era atacado, mas ele não atacava, né? Isso não quer dizer que a gente tenha que ser servil, não é isso. Porque Jesus nunca foi servil. Ele sempre falou, mas ele falou com amor. Essa é a diferença, né? E é isso, viver na paz é reconhecer o momento de falar, é reconhecer o como falar também. Porque muitas vezes, como o nosso orgulho foi atingido, ele revida, né? E não é isso. Olha lá, não foi só Jesus que veio nos trazer esse ensinamento, a gente já falou aqui várias vezes. Mandela, Gandhi, eles ensinaram através da paz. Por quê? Porque eles já viviam na paz. Aí eles não revidaram, né? O próprio Mandela, quando assumiu a presidência, os negros acharam, bom, agora ele vai revidar, ele vai fazer. Não, o que ele fez? Aqui, ó, todo mundo junto. Nós somos uma só nação, né? E nós todos somos uma só família. A gente tem essa coisa do meu país, não, nós somos uma só família, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, no momento em que a gente começar a pensar assim, não tem mais guerras, porque não existem mais fronteiras, né? Não, e aí a gente vai se dar conta que cada um tem o direito de ter a sua religião, não vão haver mais as guerras religiosas, né? Aonde, imagina, em nome de Jesus, que era puro amor, as pessoas se matam, né? As pessoas brigam. Não, vão aprender a compreender Jesus naquilo que ele é, amor e fraternidade, e aí vão conseguir conviver todos bem. A gente não vai ser mais maledicente, porque são pequenas coisinhas do dia a dia, né? A implicância que de repente a gente tem um marido, um filho, sei Deus. E aí isso é no dia a dia que a gente vai conseguir trabalhar. Porque quantas vezes, né? Sei lá, o outro roncou mais alto, a gente, ai meu Deus do céu! Tá. Eu não quero ronco, levanta para outro lugar, né? A gente pode fazer isso sem brigar, mas o que a gente já faz? Dá uma cotovelada, né? Já é ainda o estágio que nós estamos, mas nós temos que ter a consciência de que a gente pode avançar nesse estágio, né? A gente pode ir adiante, dar um passo adiante, e isso eu acho que é bem importante. E eu tenho várias folhinhas aqui ainda, mas eu queria trazer uma coisa aqui, ó, que o Emmanuel disse, né? Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias como queremos que a nossa seja respeitada. Calar referências impróprias ou destrutivas. É a crítica, né? Que a gente termina fazendo com o outro. Colocarmos na posição dos companheiros em dificuldades e lhes ser útil. Então, em vez de massacrar, vamos ver o que a gente pode fazer para colaborar. Reconhecer que as nossas dores e provações são semelhantes à do outro. E se a gente está sendo difícil para a gente e que, de repente, já tem todo esse respaldo aqui, né? Imagina para os outros que às vezes nem sabem, nem nunca ouviram falar ou não conhecem, como deve ser difícil. Então vamos ver. Fazer de cada ocasião oportunidade de cooperar em benefício dos semelhantes.
cuidar das nossas próprias obrigações, não ver o cisco no olho do outro, né? Enquanto de repente às vezes a gente tem uma trava, né? Nos melhorar através do trabalho e do estudo, não esquecer nunca disso. Cultivar o prazer de servir, não é de ser servido, é de servir. Isso nos dá uma alegria tão grande quando a gente faz, né? Isso dá uma alegria para a gente, então fazer isso com muito amor. Semear amor em toda parte. Jamais duvidar da vitória do bem. Lembrar que a paz verdadeira não surge espontânea, mas sim é esforço de cada um e de cada momento. Né? Deixa eu só ver aqui a sequência. Então, a cultura da paz acontece efetivamente quando nós aprendemos a nos desprender das ilusões do mundo. E como é que a gente faz isso? Através da reencarnação, né? A gente vai percebendo as nossas dificuldades, compreendendo a lei de causa e efeito, que tudo tem um porquê de ser, né? Entendendo assim que as diferenças elas existem porque cada um ainda está num processo, num grau do degrau evolutivo, né? Isso aí nos dá então bastante condição de ter mais paciência e de ter mais amorosidade, de viver mais em paz. Quando a gente entende assim, ó, que não se exige de um bebê a mesma coisa que a gente exige de um adulto, né? As coisas começam a ficar mais tranquilas. E olhar para o outro, não se sentindo superior a ele, mas compreendendo que talvez ele esteja num patamar evolutivo diferente e tem as mesmas necessidades que eu, de ser compreendido, de ser querido, de ser respaldado, né, e auxiliado nas suas dificuldades. Eu acho que seria, ainda teria mais umas coisinhas, mas o tempo é rápido. Tem um livrinho que eu até emprestei para a senhora, né, que é do Raul Teixeira, que é a Carta Magna da Paz. Ele é muito bom, ele traz a vida de São Francisco, a vida não, mas ele traz coisas sobre a vida de São Francisco de Assis, que foi um dos maiores pacificadores que existiu na Terra, né? Então ele é um livrinho bem bom da gente ler, até compreender toda a oração dele, assim, cada partezinha da oração dele representa um passo nesse processo do aprendizado da paz. Então fica aí o convite para que a gente possa fazer isso, tá? Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, de podermos estar, Senhor, aprendendo um pouquinho mais dos Teus ensinamentos, que possamos saber nos fortalecer na Tua misericórdia, no Teu amor, a fim de aprendermos a praticar a paz, a harmonia, a sermos, Senhor, melhores filhos, melhores amigos, melhores companheiros, procurarmos realmente, em cada momento, lembrar da Tua figura de luz, da Tua figura amorosa, e te colocar nas nossas vidas. Que as bênçãos de todos aqueles que aqui estejam necessitando possam receber as bênçãos do Teu amor. Que como essências de luz, como perfumes das flores, possam se derramar sobre cada um, trazendo a harmonia, trazendo a paz, trazendo as energias necessárias para apaziguar o coração, para ter mais força para os esforços do dia a dia, para ter mais equilíbrio nas resoluções que tenhamos que tomar,
e principalmente para que tenhamos mais paz no nosso coração, na nossa vida, para distribuí-la para com todos aqueles com quem convivemos. Que o teu amor infinito esteja presente, Senhor, em cada um de nós, e que nós possamos, ao chegar aos nossos lares, distribuí-lo a todos aqueles a quem encontrarmos, e que assim possamos fazer também no nosso trabalho, na nossa semana, te levando, Senhor, em todos os lugares aonde formos, como mensageiro do teu amor. Muito obrigada por toda a tua misericórdia para cada um de nós. Que a tua paz possa estar nos nossos corações hoje sempre. Que assim seja.